Gostaria nessa noite de compartilhar um texto da palavra do Senhor, texto bem conhecido, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o 17, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, na minha vida. Gostaria de estar compartilhando com você esse texto da palavra de Deus, Mateus 3, 13. A palavra do Senhor diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, opondo-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui diante da Tua palavra, que é verdade. Espírito Santo, fala conosco, é seu momento, é sua hora. Eu me coloco diante do Senhor, estou diante de Ti, como instrumento de bênção, para que o Senhor fale, ministre, que o Senhor nesse momento, Pai, eu repreendo tudo aquilo que poderia tirar a atenção da Tua palavra, e nos traz cativos somente a Tua palavra, que é verdade, e que Teu nome seja glorificado através desse texto santo, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título: Qual a tua ambição referente ao reino de Deus? Qual é a minha ambição, a tua ambição referente ao reino de Deus? Nós sabemos que todos nós temos algumas ambições nas nossas vidas, algumas ambições profissional, outras materiais, outras sobre uma formação, um curso, um passeio, uma viagem, um país. Todos nós temos algumas ambições, alguns sonhos, alguns desejos, alguns anelos, para que nós possamos completar alguns desejos das nossas vidas. Mas nós sabemos também que nós pertencemos a um reino, e muitas vezes, qual é a minha expectativa, qual é a minha ambição referente ao reino de Deus? Porque nós, como filho de Deus, nós temos que manifestar o reino de Deus aqui neste mundo, aqui na terra. Nós temos que buscar o reino de Deus, invocar o reino de Deus, trazer à presença o reino de Deus. Quem era Jesus aqui? Jesus, ele se expõe aqui. Ele, como filho de Deus, o Deus encarnado. Aqui nós vemos a pessoa da Trindade, nós vemos o Filho descendo a água do batismo. Nós ouvimos a voz do Pai, que fala com o Filho, com alegria, com gozo, e nós vemos também a manifestação do Espírito de Deus sobre ele, descendo sobre ele. Então nós vemos aqui a manifestação do Pai, nós vemos aqui a manifestação do Filho, e nós vemos aqui a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida do Filho. Assim como o Senhor nos chamou também, assim como o Senhor nos chamou para um projeto, para um propósito, nós precisamos estarmos alegrando ao nosso Pai, o coração do Pai. Nós precisamos, como filho também, manifestar a vontade de Deus, que Deus tenha prazer em nós, porque nós somos escolhidos, chamados. A palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a Ele, está bem claro em João 15, 16. Muito pelo contrário, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, para que eu e você possamos produzir fruto, e esse fruto permaneça para sempre. E assim também, ali a manifestação do Espírito de Deus, que também foi liberado sobre toda a carne na face da terra.
Então, nós sabemos que o nosso Deus, Jesus, ele estava firmado num alicerce. Havia um propósito, mas mesmo havendo um propósito, Jesus, ele busca um percursor. Todos nós precisamos ter um percursor também. Por mais que Jesus, ele como Filho de Deus, ele procurou, ele tinha um percursor. Por quê? Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus não pode parar em mim, não pode parar em você. O projeto de Deus, eu e você, muitas vezes nós precisamos de um percursor no início da nossa caminhada, e depois nós temos que ser percursor para que outros dê a continuidade daquilo que eu estava fazendo, daquilo que Deus colocou como responsabilidade. Se eu estou aqui hoje ministrando a palavra, porque eu tive um percursor lá atrás, que foi usado pelo Espírito de Deus para que eu estivesse aqui. E assim também eu e você precisamos de percursor, precisamos de cobertura espiritual, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas vai chegar um momento que eu e você precisamos levantar outras pessoas para dar continuidade àquilo que Deus tem dado como responsabilidade nossa dentro do reino de Deus. E para que eu e você entendamos esse princípio, nós precisamos precisa ter uma ambição, um desejo, uma vontade, um anelo de servir a Deus, de estar participando continuamente do reino de Deus neste mundo. É um momento que eu e você, então todos nós precisamos submeter alguém, submeter a uma liderança. Você sempre será, sempre vai continuar dependendo de alguém, e amanhã ou depois você vai também ser o percursor de alguém. Nós vemos que Jesus, ele teve João Batista como seu percursor. Aquele que veio antes anunciando, falando, testemunhando, testificando. Assim como nós vemos Barnabé também. Antes nós começamos a ler a história, nós vemos ali Barnabé e Paulo, depois nós vemos Paulo. Ele teve um percursor. Assim como nós vemos Jacó e José. E José se torna, como está escrito lá em Gênesis 49, 22, como um ramo. José era um ramo frutífero junto à fonte. E seus ramos correram sobre os muros. Para que José fosse um ramo, precisava de um tronco, de uma raiz. Jacó era o tronco, Jacó era a raiz. Para que José continuasse, crescesse, frutificasse. E através de quando ele frutificasse, os ramos se estenderiam por cima dos muros. Como a árvore frutífera poderia alimentar pessoas além daquilo que estava junto com ele. Porque quando eu entendo o princípio da palavra de Deus, o propósito que Deus tem na minha vida, quando eu tenho uma ambição pelo reino de Deus, eu começo a ver as maravilhas, o projeto de Deus sendo realizado na minha vida e através da minha vida. Mas para isso, eu e você, nós precisamos termos uma ambição pelo reino de Deus. Eu e você precisamos ter essa ambição. Então todo o ramo precisa, toda a planta, ela precisa ter um tronco. E nós vemos aqui que Jesus, quando ele completar agora seus 30 anos de idade, ele vem e desce ali o rio Jordão, foi batizado. E a partir daquele momento começa a acontecer algo na sua vida. Nós não lemos na Bíblia em parte alguma as manifestações, os sobrenaturais, os sinais, as maravilhas, os milagres acontecendo na vida de Jesus antes do batismo. Tem muitas pessoas que ficam em cima do muro, não se decide. Enquanto eu e você, se você ainda não se decidiu em seguir os passos de Jesus na totalidade. Quando você olha para Jesus antes do batismo e depois do batismo, não existe nenhuma referência de milagre, de sinais, de prodígio. Por quê? Porque Jesus falou, é importante que isso se cumpra comigo. Para que a justiça,
se cumpra também, para que a justiça se cumpra, seja feito. Amado, eu e você, por mais que você se esforce em todas as áreas, se nós não aplicarmos a totalidade da palavra de Deus na minha vida, nós limitamos o agir de Deus. Não que Deus não possa, mas Deus, Ele trabalha em cima da sua palavra. Existe alguém que vai sempre procurar impedir que muitas pessoas tomem essa decisão. Eu tenho Jesus, eu até participo da ceia, isso tal, mas eu nunca passei pela água do batismo. Enquanto eu e você estivermos assim, estamos impedindo do mover do sobrenatural de Deus começar a acontecer através da minha vida. É muito importante isso. Uma pergunta: de quem você vem? Qual é a raiz? A sua formação, de quem que você vem? Da onde que você vem? Qual a atitude que você tem referente ao reino de Deus? A posição que eu tenho tomado, você tem tomado, referente ao reino de Deus? Que referência eu quero ter? Que referência eu quero deixar para o meu sucessor? Mas eu não me esforço muito porque eu sou segundo. Amado, nós precisamos aprender que nós devemos ser o melhor segundo. O inimigo tem colocado dentro de um conselho, de uma diretoria, que o segundo não faz nada. Tem condicionado na mente do homem que o segundo simplesmente para cumprir tabela. É mentira de Satanás. Muitas vezes o segundo, o momento que nós estamos, Deus está nos preparando para ser o melhor, para cumprir-se o propósito de Deus. Por isso eu e você, se nós somos o segundo, nós temos que ser o melhor segundo, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque existe um momento de Deus tratar conosco, de Deus fortalecer as nossas vidas, de Deus manifestar nas nossas bases, para que depois Ele possa nos projetar o cenário. E se você não tiver essa consciência da responsabilidade que nós temos dentro do reino de Deus, então quando nós começarmos a fazer o andarmos, nós poderemos ter muita dificuldade na nossa caminhada. Porque todo o líder, para que ele permaneça em pé, ele precisa estar debaixo de uma paternidade espiritual. Todos nós precisamos viver essa paternidade. Se nós não fizermos nada, se alguém não fez nada nas nossas vidas, se alguém não implantou nada na minha vida, se eu não implanto nada na vida da pessoa, eu nunca vou fazer nada. Se eu estou muito acomodado dia após dia, somente sentando e ouvindo a palavra de Deus, é porque eu nunca deixei que nada entrasse dentro do meu coração. Eu nunca deixei que nada, eu não tenho nada para oferecer, porque eu nunca recebi nada, eu nunca deixei nada entrar dentro do meu coração. Porque se nós não fazemos nada, é porque nós nunca recebemos nada também. E aí eu não tenho expectativa em prol do reino de Deus. Nós vemos que João foi para Jesus. Você tem que ter pessoas que sonhem o teu sonho também. Deus, além dos teus sonhos naturais, Deus tem sonho através de cada um de nós. Então, nós precisamos cumprir os sonhos de Deus na minha vida, e assim também Deus vai cumprir o teu sonho na sua vida. Não é somente o teu sonho, expectativa muitas vezes para esse mundo, não. Deus tem sonhos para sonhar, para realizar através da tua vida. E quando nós começamos a realizar os sonhos de Deus,
então o Senhor também automaticamente Ele começará a realizar o nosso sonho, porque um precisa da ajuda do outro. Eu preciso de vocês para realizar o meu sonho, vocês precisam de mim para realizar o seu sonho, eu preciso de Deus para realizar o meu sonho. Deus vai contar comigo para que Ele possa realizar o sonho que Ele tem na minha vida. Mas para isso eu preciso ter uma expectativa de quem eu sou, quem é minha origem, aonde que eu nasci, para onde estou indo. Quando tenho esse princípio, o que você pode fazer mais como um precursor? O que eu posso fazer mais? Investir na vida de outras pessoas, de ajudar a vida de outras pessoas, investir no conhecimento. O que eu e você possamos fazer? Quando nós vemos aqui no versículo 17, Deus falando, eis uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, o qual eu tenho prazer. Será que aquilo que eu estou fazendo hoje está trazendo prazer ao nosso Deus? Será aquilo que eu estou envolvido hoje no reino de Deus, aquilo que o meu comportamento hoje, a minha vida, o meu compromisso hoje, se eu tenho, será que está alegrando, o Senhor tem prazer na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu estou fazendo? Será que isso está agradando o meu Deus? Porque eu aprendo, quando nós temos prazer, nós temos deleite, gozo, fazer as coisas para Deus com alegria, com gozo. A Bíblia diz que o Senhor satisfará todos os desejos do meu coração. Quando não tenho conhecimento, porque o maior inimigo nosso é a ignorância, a falta de conhecimento. Eu não tenho conhecimento quem eu sou em Cristo Jesus, qual é o meu direito como filho de Deus. Então, quando eu tenho esse conhecimento, isso vai me levar a sonhos maiores, a nível maior, a estrutura maior, em alcançar algo muito maior ainda. Porque quando as pessoas, você está agradando a Deus, mas será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando você está fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, as pessoas começam a olhar com você com outros olhos. Se as pessoas começam a olhar com você com outros olhos, estão vendo algo diferente acontecendo na sua vida, isso é um sintoma do que você está agradando a Deus, ou que você está começando a agradar a Deus, ou que você está fazendo com que Deus se alegre, seja feliz, tenha prazer em você. As pessoas vão começar a notar na minha vida quando eu estou agradando a Deus, através da minha postura, porque Deus não faz acepções de pessoa, mas Deus faz acepções de postura da pessoa, atitude de pessoas. Então, quando eu começo a agradar a Deus, as pessoas que estão ao meu redor, que andam junto comigo, eles começam a olhar para a minha vida e começam a ver algo diferente. Porque Davi, ele não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele veio com a cabeça do gigante na sua mão, não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, quando ele estava lá cuidando das malhadas dos seus pais, cuidando do campo, onde que durante os momentos ele ali compunha os salmos, começava a adorar, bendizer, glorificar ao Senhor, invocando a presença do Senhor, dedilhando o seu instrumento. Não era quando ele estava com a cabeça de Golias na mão, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não, era no secreto com o Senhor, era atrás do seu trabalho, no seu dia a dia, dentro da sua função. Talvez você não cuide de malhada, mas você tem um trabalho, você tem um compromisso, você
tem uma profissão, e é exatamente no teu dia a dia, no teu trabalho, a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu anelo, o seu amor para com Deus, e realizando a sua tarefa, mas um coração voltado, um coração em comunhão com o Senhor. Isso vai agradar a Deus, isso vai fazer com que seus colegas, as pessoas que estiverem ao teu derredor, vão olhar para você e vão ver que algo está acontecendo com a sua vida. E é assim que nós agradamos o Senhor. E para que nós possamos agradar a Deus, muitas vezes nós vamos ter que desagradar muita gente que anda conosco, que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós vamos ter que desagradar muitas pessoas. Porque a Bíblia nos ensina, se o nosso coração, se nós o amamos este mundo, o amor de Deus não pode estar em nós. Eu e você, não tem como nós agradar a Deus na nossa totalidade, sem que alguém ficará desagradado das nossas vidas, nossa maneira de ser, de pensar, ou não vamos compartilhar com muitas coisas que as pessoas, para eles é tão natural, é tão óbvio, mas isso não condiz para com as nossas vidas. Outro sinal para você saber que você está agradando a Deus é que muitas vezes você vai desagradar o pai, a mãe, muitas pessoas que vão estar ao seu redor, muitas pessoas não vão estar felizes por algumas atitudes suas. Se você fizer isso, você já não é mais meu filho, isso tal. Eu já ouvi muito isso aí. Então, para que você possa agradar a Deus, muitas vezes, muitas pessoas vão ficar descontentes com você. Nós vemos que Jesus, ele desce a água do batismo, e ali abriu os céus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo pega ele, no capítulo 4 aqui, e leva Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que faz isso. Não foi o diabo que pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado por ele, não, foi o Espírito Santo. Para que Jesus passasse por todas as provas, a semelhança que eu e você passamos também. E ele venceu todas elas. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está em nós. E se nós cremos nele, nós também vamos vencer toda e qualquer afronta, adversidade, oposição. Marcos escreveu que Jesus ficou 40 dias ali no deserto, no meio de feras, no meio de serpente, numa verdadeira batalha espiritual. 40 dias. Foi um tempo que ele estava ali a só também com Deus, em comunhão. Todos nós precisamos aproveitar os momentos da nossa vida para gastar mais tempo na presença de Deus, porque eu e você, Deus tem grandes propósitos na minha vida, e quanto mais, às vezes Deus fica abreviando algumas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, e muitas vezes nós ficamos até mesmo impacientes, parece que aquilo não acontece, não chega a hora, não acontece o momento, mas é que muitas vezes Deus quer que você fique mais na comunhão com Ele, na intimidade com Ele, porque quando começar a acontecer as atividades, quando o Senhor começa a liberar as promessas sobre as nossas vidas, nem sempre eu vou ter tanto tempo para ficar ali junto como eu ficava outrora. Então aproveite os momentos que você tem. Esses 40 dias, Jesus ali estava em comunhão. Porque quando você crescer, quando a sua empresa crescer, quando os seus negócios crescer, quando o seu ministério crescer. Eu lembro alguns anos atrás, eu achava que estava agradando muito o Senhor. Muito. Eu atendia a pessoa de tarde, de manhã, à noite, orava muito por pessoa. Um dia eu estava orando com o Senhor,
E buscando a Deus, o Senhor falou para mim: há quanto tempo você não fica na minha presença? Falei: Deus, eu atendo de manhã, eu atendo à tarde, eu atendo à noite, eu oro por tantas pessoas. Eu lembro que eu vim de manhã aqui preparar uma mensagem, eu entrei no gabinete, há uma semana de muito trabalho, muita atividade, e quando eu dobrei meu joelho ali, digo: Deus, dá uma direção para que eu possa pregar hoje à noite. Como eu fechei aqui dentro, e o Espírito Santo falou: há quanto tempo que você não amanhece na minha presença? Digo: Deus. Quando o Senhor falou aquilo para mim, o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito. Falei: realmente eu tenho orado 13, 14, 16 horas por dia por pessoas, mas na tua presença. E naquela noite eu lembro que eu avisei a igreja, digo: gente, essa semana eu não atendo ninguém de manhã. E assim já faz 5 anos que eu levando, toda a semana eu amanhecia uma noite no mês, uma semana do mês, orando, buscando, ouvindo Deus, falando com o Senhor. Por quê? É importante. Nós vemos em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que, Lucas 5:16, que a fama de Jesus, ela se propagava muito. Lucas 5:15 diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Quando Jesus ficou famoso, muitas vidas eram atraídas, multidões eram atraídas a Ele. As pessoas vinham para ser curadas, as pessoas vinham para ser libertas, as pessoas vinham para ouvir o seu ensinamento, as pessoas vinham para saciar, as pessoas vinham para se alimentar, as pessoas vinham para estar na comunhão com Ele. E Ele saía do meio da multidão e ia para o deserto e gastava momento na presença do Pai. Porque no momento que eu estou na presença do Pai, é o momento que eu começo a conquistar, triunfar. Nós vemos muitas vezes Jesus, a Bíblia nos mostra Jesus levantando pela madrugada e orando, amanhecia orando. No outro dia ele saía, e ali aconteciam os milagres, os sinais, os prodígios, multidões. Mas eu entendo, que era um momento que ele estava na comunhão com o Pai, que as pessoas recebiam a cura, a libertação, a restauração, os milagres. E outro dia ele simplesmente saía para confirmar aquilo que o Pai tinha liberado sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, eu preciso ter uma expectativa, eu preciso ter uma ambição das coisas do reino de Deus. E ele foi 40 dias, e o Senhor começou a operar coisas grandiosas. Porque se eu não ter o hábito de ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de momento íntimo com Deus, eu não vou conseguir suportar a pressão que surge no dia a dia contra a minha vida. Todo líder, todo homem, a mulher, o filho de Deus, se eu não tiver o meu momento da presença de Deus, a minha devocional, o meu momento íntimo com Deus, em comunhão com Deus, eu não suportarei as adversidades, as oposições, as pressão que muitas vezes vai surgir no trabalho, na minha casa, no meu lar, com a família, com os irmãos. E isso, quando eu não suporto essa pressão, a casa vai cair. Então eu e você precisamos. A Bíblia fala que Moisés, nós sabemos que Moisés, ele
conduzindo aquele povo no deserto. E a Bíblia diz que um dia o Senhor chama ele fica ali 40 dias no monte, na presença do Senhor. Sem comer, sem beber, diz a palavra do Senhor. Ele fica na presença de Deus, ali em comunhão com o Senhor, se alimentando, Deus ministrando. E tudo aquilo que ele escreveu nos Pentateuco foram as revelações que o Espírito de Deus, eu creio, transmitia no seu coração. E nós sabemos que ele era um grande líder, ele precisava ouvir Deus, ele precisava estar em sintonia com o Pai. Lá em Êxodo 32, diz que quando Moisés estava no monte, na presença do Pai, Josué estava lá debaixo, no pé do monte, mas existia todas as tribos, eles estavam lá no arraial, e quando eles acharam que Moisés se demorara, então eles começaram ali, pegar ali as pulseiras, os brincos, ouros das mulheres, dos irmãos, e ali eles construíram um bezerro de ouro, e ali começaram a dançar, ali começaram a celebrar, ali começaram, tinha sacerdote, tinha levita, tinha os músicos, tinha música, tinha dança, tinha alegria, havia comilança. E ele estava ali no arraial dançando, pulando. Existem muitas igrejas que estão dançando, pulando, muitas igrejas, mas o Senhor não está ali. Porque perderam essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Ali tem dança, ali tem o sacerdote, ali tem os levitas, ali tem comilança, ali tem isso. Nós estamos no arraial. Tem muitos fazendo uns arraial particular aí. Será que Deus está lá? Brincadeirinha. Eles estavam no arraial. Tinha sacerdote, tinha levita, tinha música, tinha dança, tinha festa, tinha alegria, mas Deus não estava ali. Não havia comunhão deles com o povo. Deus não estava ali. Porque essas coisas que aconteceu no passado, a Bíblia diz que tudo são sombra. Que muitas vezes eu posso me deixar e esquecer dos princípios da palavra de Deus. Eu estou alegre, eu estou feliz, estou dançando, estou conquistando muitas coisas, mas será que Deus está na minha vida? Vou mostrar para vocês 3 aspectos que Satanás age na vida de cada um de nós. 3 aspectos. E que eu e você precisamos estar muito bem alicerçados no Senhor, para que nós possamos superarmos, vencermos, agradar o Senhor. E o projeto de Deus se cumpra através das nossas vidas. Eu tenho ensinado aqui que Satanás, ele ataca 3 vezes, muito forte, contra a tua vida. Se você passou uma crise em alguma área, pode se preparar que ele vai dar como se fosse uma trégua, e ele voltará novamente com uma força maior ainda. Se você manter firme, ele voltará e tentar atingir você com uma força maior ainda. Mas se você continuar firme, ele nunca mais vai ter poder de causar nenhum mal sobre a sua vida. Ele veio com 3 ataques. E o primeiro nós vemos que quando Jesus estava no deserto, e findando os 40 dias, Jesus sentiu fome. Falta de necessidade, a carência, falta. E aí começam os questionamentos nossos. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo que voltou o meu cheque? Por que Deus está permitindo que eu não consiga ir pagar a prestação da minha casa? Por que Deus está permitindo o meu aluguel atrasado, 1, 2?
Por que Deus está permitindo? Mexendo na minha estima. Eu já estou com uma estima baixa. Eu já estou cansado, eu estou desanimado, eu estou frustrado. Por que, Deus, que o Senhor permite essas coisas para mim? Por que eu estou vivendo esse momento de carência? Parece que as pessoas se afastaram de mim, parece que ninguém liga para mim. Parece que as pessoas viraram as costas para mim. Parece que as pessoas já não me tratam tão bem. Por que, Deus? E nós começamos a entrar num questionamento muito grande. Nesses momentos difíceis. Esse é um dos primeiros sintomas. É o primeiro ataque que o inimigo vem contra as nossas vidas. Mas se nós temos um momento de comunhão, de relacionamento, se eu tenho uma expectativa, se eu tenho no Senhor uma ambição do agir, do trabalhar, do manifestar do Espírito de Deus na minha vida, então eu vou conseguir superar. Esse é um dos primeiros ataques que vem na vida de crente. Começa a faltar algumas necessidades. E aí Deus começa a sondar o teu coração. Nós vemos lá depois você lê em Deuteronômio 8, é um livro de repetições, o livro de Deuteronômio. E quando o povo estava 40 anos no deserto, Deus agora fala com esse povo: sabe por que eu deixei vocês 40 anos no deserto? Deuteronômio 8:2. Sabe por que eu deixei vocês a passar algumas necessidades, a comer um maná que nem teus pais conheciam? Sabe por que eu deixei vocês passar fome? Sabe por que eu deixei faltar algumas coisas para vocês? Você sabe, 40 anos, vocês andaram no meio de serpentes, escorpiões, vocês passaram um momento de crise difícil. Sabe por quê? Porque eu queria saber o que estava dentro do coração de vocês. Se realmente vocês me amam, se realmente vocês têm temor de mim, se realmente vocês mantêm a aliança que eu fiz com vocês, se realmente vocês confiam, crêem nas promessas que eu fiz na vida de vocês, para que vocês possam entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que eu deixei? Sabe por que eu estou permitindo? Sabe por que eu estou deixando acontecer isso? Porque é tão gostoso, tão maravilhoso eu servir a Deus com meu bolso cheio de dinheiro. Qual de nós que no momento de crise, no momento de falta, puxa vida, se eu acertasse na Mega Sena, isso resolveria meus problemas, ajudaria meus amigos, pagaria todas as contas, ajudaria a casa do Senhor, ajudaria isso, ajudaria aquilo, mas será que realmente eu continuaria sendo uma pessoa feliz? Será que realmente se o Senhor satisfasse todo o desejo do meu coração, se eu não estou dentro de um propósito, se eu não tenho uma ambição no reino de Deus, eu posso estar cheio de ouro, e posso estar dançando, pulando, mas o meu coração, ele continua frio, vazio, calculista, depressivo. Às vezes você pergunta: por que está acontecendo tudo isso comigo? Estou respondendo muitas perguntas nessa noite. É porque Deus quer realmente. Você tem promessa, você é escolhido, você é ungido do Senhor, você recebeu palavra da parte de Deus, você já teve algumas experiências com o Senhor, mas chega um momento da sua vida que Deus quer provar o que está dentro do teu coração, para que você creia que não só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Esse é o primeiro aspecto. O segundo é o pináculo da religião. O que é o pináculo da religião? Não, eu pertenço à denominação tal, eu congrego lá, eu sou isso, sou aquilo, eu sou vice-deus. Tem uns camaradas que já são vice-deus. E aí eu me lanço, me solto daqui porque eu sei que Deus vai dar ordem, os anjos, eles vão me pegar, vão me segurar. Nenhum mal vai acontecer comigo. Só porque o meu nome está no hall, só porque isso aqui, só porque tal, então nada vai acontecer comigo, nada nisso. Muitas vezes eu estava pego numa religiosidade. Muitas vezes eu estou tomando decisões na coragem, não pela fé. Eu tenho ensinado que existe uma grande diferença em você tomar decisão com coragem, você agir com coragem e você agir com a fé. Com a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ajo pela fé, quando eu ajo pela palavra de Deus, quando eu ajo pelo ensinamento do Senhor, quando eu ajo pelo alimento espiritual que é a palavra de Deus, então nada disso vai me frustrar. Mas quando eu ajo pela minha força, quando eu ajo pela minha coragem, quando eu tomo passos pela minha coragem, então eu vou ter dificuldade, eu vou me decepcionar na minha caminhada. O pináculo da religiosidade, isso tem causado muito peso, muita destruição na vida das pessoas. Ela está pegada a uma religiosidade, um dogma religioso. Ela não tem comunhão com o Senhor, não tem relacionamento com o Senhor, não tem intimidade com Deus, não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a casa do Senhor, não tem compromisso com os irmãozinhos que estão passando por necessidade. Se eu dizimo, não dizimo, para mim não interessa. Se a casa de Deus está precisa de alguma coisa, para mim não interessa, o importante é a minha vida. Afinal de contas, estou sendo uma pessoa muito próspera. Essa é uma outra área que o inimigo tenta nos derrubar. Ele age nesta área contra nossas vidas. Está bem claro em Mateus 4, 5. Em terceiro ponto, aspecto, o monte da glória. Mateus 4, 8. O que é o monte da glória? Ele quer que você tenha tudo o que você desejar. E nós sabemos, se nós não tivermos Cristo nas nossas vidas, Jesus no nosso coração, por mais que eu tenha tudo o que esse mundo oferece, eu nunca vou saciar o meu coração. Por isso que Satanás levou Jesus e mostrou todos os reinos que ele tinha enganado, roubado de Adão e Eva. E ele ofereceu para Jesus, para que Jesus prostrado o adorasse. Tem pessoas que a expectativa, a cobiça no coração dela é ter tudo o que esse mundo oferece a ela. E é exatamente isso que Satanás tem colocado no coração da humanidade. Quando você não tinha carro, aí você comprou o primeiro Fusquinha. Como era gostoso andar com aquele Fusquinha. Maravilhoso. Gostoso. De repente o Fusquinha não dá mais prazer para você. Aí você troca e pega um outro. De repente esse outro também não dá prazer para você. Aí você compra a sua casa. De repente a tua casa não dá mais prazer para você. Aí você compra uma moto do teu sonho. De repente essa moto não dá mais prazer para você. Aí você vai para lá e vai para cá, mas de repente isso não dá mais prazer para você, porque o inimigo quer que você passe seu tempo preocupado com as coisas deste mundo. E nós, como cidadão do reino de Deus, nós precisamos se preocupar com vidas.
Porque se eu não levo a palavra às pessoas, aqueles que não conhecem, eu estou liberando o passaporte para essas pessoas ir para o inferno. Porque eu estou usufruindo das coisas deste mundo. O inimigo coloca no coração do homem para que ele possa ter todas as coisas que este mundo oferece. E aí nos momentos de crise, que nós começamos a fazer voto com Deus. Quantos aqui, eu já falei, testemunhei aqui. Só carro, deveria ter uns 5 aqui da igreja. Pastor, ore por mim, porque se Deus fizer isso, se Deus abrir a porta para mim, se Deus abrir essa porta, a igreja tem carro? Não, eu vou dar um carro 0 para a igreja, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Ó, amados, no mínimo 5. Liberei uma palavra, Deus usou minha vida, fez um milagre. Até hoje não chegou, mas vai chegar ainda. Vai vir. Por quê acontece isso? Porque o inimigo coloca no coração da pessoa que ela deve buscar todas as coisas que este mundo oferece. Jesus, ele não vem aqui por coisas. Jesus vem aqui por vida. Quando você lê Lucas 4, 18, diz assim: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele diz: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para quê? Que você é ungido do Senhor. Por quê? Para quê? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para evangelizar os pobres. Todos aqueles que não conhecem Jesus são pobres. A visão de Jesus, a ótica de Jesus. Quando você lê as cartas, as igrejas, havia uma igreja que dizia: olha, eu sou rica, sou poderosa, nada me falta, tenho tudo. Mas a ótica de Deus para aquela igreja: você é pobre, você é miserável, você é cego e você é nu. Essa é a ótica de Deus para aqueles que não têm Jesus. Ele diz: eu vim para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade e os cativos. Quantas pessoas estão num cativeiro espiritual? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor estão em cativeiro? Por quê? Porque o foco dela é totalmente errado. Aprendeu errado. Se você busca de forma errada, aprendeu, pratica de forma errada, você vai ter resultado errado também. Libertar os cativos, os oprimidos. Amado, eu que trabalho com aconselhamento, você chora, dá dó, o quanto as pessoas estão vivendo oprimido nos dias de hoje. Oprimidas. Anunciar o ano aceitável. Quando você busca a justiça de Deus e o reino de Deus, Jesus diz assim: todas as coisas serão acrescentadas para você. É o momento de eu fazer uma autoavaliação da minha vida. Como que eu estou? Qual é a minha raiz? Aonde que qual é o tronco? Aonde que eu quero chegar? Qual é o desejo do meu coração? O que tem causado tanta preocupação? O que tem me tirado a paz? Eu aprendi que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas.
Ele se preocupa com nós. Lembre que Davi não era um homem segundo o coração de Deus simplesmente porque ele decapitou Golias. Não. Era nos momentos secretos. A forma que ele adorava a Deus. A forma que estava no coração dele. O camarada, ele monta uma tenda. E ele coloca ali 24 horas. Louvor, adoração, turno. Para estar celebrando a Deus. Para estar adorando a Deus. Para estar em comunhão a Deus. Para estar oferecendo a Deus. Turno. Se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, se eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, nos momentos difíceis, a minha casa pode cair. Eu não suportarei a opressão. Se eu me distanciar do caminho de Deus, da presença de Deus, isso vai trazer uma tragédia para nossas vidas. Mas eu tenho ensinado a igreja, Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, nós faremos proeza. Em Cristo Jesus, nós vamos desbaratar os exércitos. Em Cristo Jesus, nós vamos chegar aonde que você nunca imaginou chegar. Em Cristo Jesus, o teu lar, a tua família será um pedacinho do céu aqui na terra. Em Cristo Jesus, a tua empresa, seus negócios crescerão, prosperarão de uma forma tão grande e poderosa. Em Cristo Jesus, o teu ministério vai crescer, vai fruir. Você vai chegar aonde que você nunca imaginou chegar. A sua casa, a sua família, seus filhos, em todas as áreas, onde quer que você esteja, as pessoas olharão para você e vão ver que algo diferente está na tua vida, porque o poder de Deus vai se manifestar através de você. As pessoas vão ver Cristo na sua vida, porque você é a carta de Cristo, você é a carta não escrita por mão de homem, mas as pessoas olharão para você, para a sua vida, para o seu dia a dia, e sentirão uma paz, alegria, assim como Davi matou, destruiu o gigante, todo aquele exército que estava abatido com medo, eles se levantaram, se animaram e partiram contra o adversário, através da sua vitória, da sua conquista, daquilo que Deus te chamou para fazer diferença, através de você prosperando em tempo de crise. Muitas pessoas olharão para você e eles vão ver que é um Deus da tua vida, que é um Senhor da tua vida, que existe um Pai, que existe uma paternidade na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença, porque sempre Jesus para sempre, Ele está na nossa vida. Aplauda o Senhor. Já cansei vocês, já gelou seus pés, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. A presença do Senhor está nesta noite, o Espírito de Deus está aqui. Pai de amor e de graça, eu te louvo, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada um dos teus filhos que se encontra aqui nessa noite, ó Pai. Talvez tenha vidas cansadas, oprimidas, pessoas doentes, enfermas. Nesta noite eu libero uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desanimadas. Vidas que estão passando por luta, por adversidade, por oposição. Pai, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedor. A tua palavra diz que nós somos o povo da promessa. A tua palavra diz que nós somos o povo que tem uma aliança contigo, que nós somos raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor, que nós somos povo santo, que o Senhor nos fez reis,
e sacerdote para reinar sobre essa terra. Oh, halabashô. Tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra teu povo, contra teus filhos, talvez o gigante da doença, da enfermidade, o gigante no casamento, o gigante contra os filhos, contra a empresa, contra os seus negócios. Jesus, o Senhor já venceu todas as coisas. Nós somos vencedor. Eu profetizo sobre cada vida aqui, cada família, que todos são segundo o teu coração, ó Pai. Um povo eleito, um povo exclusivo, uma propriedade exclusiva do Senhor. Pai, o Senhor nas nossas vidas, a tua presença sobre as nossas vidas. Eu sei que nós podemos mudar essa cidade. Eu sei que nós podemos mudar essa nação, ó Pai. Nós sabemos que nós possamos mudar o nosso país, os continentes, porque a igreja é a maior força, o maior poder na face da terra. Que o Senhor desperte cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. E que este temor de estar na tua presença, Senhor, que a nossa fé nunca venha esfriar. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém aqui nessa noite que ainda você não entregou a sua vida a Jesus? Você que talvez desviou, se afastou, e nessa noite você gostaria de reconciliar com o Senhor. Levanta a tua mão bem alta, eu vou orar por você. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Todos. Pode acontecer daqui 2 minutos, arrebatamento, tranquilo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para frente. Pai, nesta noite, eu estou profetizando que a vitória, que a resposta, que o problema, que a solução que teus filhos precisam, o Senhor coloca nas suas mãos. Que o milagre, a cura, a libertação, os sonhos estão sendo realizados. Que os sonhos do Senhor na vida dos teus filhos também estão sendo realizados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Dá um aperto de mão. Dá um abraço na sua esposa.